Acho que pronto. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem e se cuidando. Agora daremos início ao ciclo de palestras, começando com a palestra Quanto Custa a Informação, ministrada pelo professor doutor Ali Tazib, que possui graduação em matemática pela Sharif University of Technology e doutorado em matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Atualmente, ele é professor titular da Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Para lembrar todos vocês, a lista de presença será passada no chat, onde eu e o Júnior estaremos monitorando durante a palestra. E em caso de dúvidas, abriremos um momento no final da palestra, tá bom? Passo agora, então, a palavra ao palestrante. Obrigada pela atenção e aproveitem a palestra. Ok, boa tarde. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, Parham, por convite, outros organizadores. É sempre um prazer estar na Unesp, mesmo sendo virtual. Bom, já que está sendo gravado, eu não posso fazer as piadas, mas eu gostaria de dizer que a Unesp tem suficientes créditos para não ter algumas vezes cafés, etc. É sempre um prazer e alegria estar junto com colegas, amigos e alunos, inclusive, por sinal, muito bons alunos. Eu já tive alunos de doutorado oriundo da Unesp, que são agora professores também por aí no Brasil. Muito bem, deixa eu compartilhar. Já está compartilhando, né? Eu estou compartilhando, de fato. Okay. Muito bem. A palestra de hoje, como a Larissa falou, é sobre informação, e de fato a palavra-chave nessa palestra vai ser entropia. É uma palavra muito utilizada, muito usada e muito abusada também. É bastante usada, muito abusada também. E eu vou fazer a mesma coisa, vou usar e abusar nessa palestra da palavra de entropia, e gostaria que pelo menos cada um de vocês levassem alguma coisa dessa palestra. Por isso, tem um sabor um pouco diversificado, num certo sentido é elementar a palestra, tentei manter elementar a palestra, e eu gostaria que vocês interagissem, afinal das contas é Semana da Matemática e tem alunos bastante aqui, então podem abrir câmera e falar, perguntar. Bom, eu começo com algumas figurinhas, alguns nomes que são importantes nessa teoria. De fato, essa teoria tem raízes. Eu vou apresentar para vocês uma teoria. De fato, é a teoria de termodinâmica, né? É uma área na física matemática e a noção de entropia e informação, como apareceu no título da palestra, vem dessa teoria. E aí depois ficou mais matemático, através de alguns matemáticos que vão aparecer, ou cujos nomes vão aparecer na palestra, no decorrer da palestra. Então, os nomes de físicos matemáticos clássicos nessa teoria é o Boltzmann, físico-matemático austríaco, e o Willard Gibbs, que foi um matemático americano. Eu estava vendo aqui os últimos minutos, mais uma vez na internet, um vasculhado aí, eu vi que tem um artigo num tal de revista super famoso, de super interessante, que tem um artigo chamado O Tal de João Ninguém, Willard Gibbs. E aí eu fiquei curioso, por que está chamando o Willard Gibbs de João Ninguém? A ideia é que o Gibbs era um físico-matemático muito tímido, e ele não viajou ao longo do tempo, muito tempo, depois de doutorado, depois de fazer pesquisa, só, assim, talvez uma vez viajou para Paris para apresentar alguns resultados do trabalho dele, e realmente ele não ficou famoso ao longo de muitos anos, só agora, faz pouquíssimos tempo, talvez, para a história de matemática, que o nome do Gibbs ficou mais na mesa. Enquanto isso, o Boltzmann ficou muito mais famoso, mas você vê que eles estavam mais ou menos na mesma época, viviam na mesma época, e os resultados eram paralelos, faziam resultados muito similares também na termodinâmica. Você vê aqui na tumba, aqui a tumba de Ludwig Boltzmann, tem essa equação S igual K log W, que é a fórmula de entropia de Boltzmann, na verdade. O cara pensava, sonhava, tudo com entropia. O final da história dele não é muito feliz.
O Boltzmann, infelizmente, suicidou, mas o Gibbs é uma figura realmente importante. Eu acho que para seguir o Gibbs é melhor, né? Pelo menos em termos de vida. Bom, algumas frases motivadoras eu coloquei aqui, porque eu acho que quem estuda na teoria da entropia, algumas coisas tem que levar. Não há emoção em fenômenos previsíveis. Bom, não vou justificar, talvez eu vou dar na palestra, vocês vão ver algumas coisas assim. E outra coisa que a gente encontra muito nessa teoria de informação e entropia é que à medida que o tempo passa, conheceremos menos o mundo. Porém, não se desespere. Essa parte eu acrescentei novamente para que ninguém fique deprimido. Acontece que essa lei de termodinâmica nos diz que à medida que o tempo passa, conheceremos menos o mundo, e a complexidade aumenta, etc. Mas, afinal das contas, que graça que tem se fosse tudo simplesinho, né? Bom. Ok, se alguém não concordar comigo, pode levantar a mão ou reclamar também, tá? E aí, depois dessas figuras clássicas que eu coloquei para vocês, aparece uma pessoa que denotei por pai da teoria da informação, que é o Shannon, Claude Shannon. Shannon é muito famoso para quem trabalha na matemática aplicada, talvez, ou teoria de controle, telecomunicação, etc., porque o Shannon, de fato, que definiu o que é uma noção matemática para informação, como você quantifica a informação, tá? E ele desenvolveu a teoria profundamente, de fato, e por isso que é chamado de pai da teoria de informação. E tem uma historinha aí que o Shannon pergunta ao famoso matemático von Neumann, né, que como denota, como iria chamar o nome desse conceito? Se chamaria de informação, se chamaria de incerteza? Vocês vão ver agora por que falo incerteza. Ou entropia. Aí, a resposta de von Neumann é muito hilário, muitas vezes as pessoas falam também, eu ouvi isso numa palestra do Cédric Villani, inclusive, que chama ele de entropia, porque, afinal das contas, ninguém se sabe ao certo o que é entropia. Então, numa discussão com alguém, você pode sempre ganhar, né? Era isso que eu falava, era entropia, exatamente. É meio, assim, antiprofissional, né? Saindo de von Neumann, talvez seja uma fofoca isso, exagerada. Mas, tudo bem, só para começar a palestra. Então, vamos lá. Para começar a palestra, eu vou desafiá-los, tá? Então, a palestra vai ter o seguinte desafio. Imagine que um dia você vai para a casa de um amigo ou amiga, você tem aqui um campo, né? Bom, vamos falar futebolístico, mas pode ser qualquer outra coisa. Nesse campo de futebol, digamos, você joga e aí depois você perde seu relógio lá dentro, você esquece. No dia seguinte você liga e fala, olha, eu perdi, e a sua amiga fala, Miller, sei onde que está o seu relógio. E eu vou te dar. Só que sua amiga sabe muito bem negociar e, por sinal, você também. Então, vocês vão ver que raízes de muitos problemas de matemática podem ter relação com negócios também, né? Então, uma das coisas, não necessariamente os matemáticos são bons do negócio, mas os problemas de matemática podem ter relação. Então, aqui a sua amiga fala que, olha, eu vou dividir esse terreno o campo de futebol, em 2 pedaços iguais e lhe falarei em qual parte está depois, tá? E essa informação custa uma unidade, R$ 1.000, sei lá, R$ 1, digamos assim, uma unidade. Beleza. E aí você fala, ok, se você dividir isso dessa forma, como que vai ser? E vocês chegam a um acordo que é justo que a informação vai valer R$ 2, 2 unidades. Ou seja, observe que a sua amiga vai dividir o terreno aqui, certo? E depois você vai saber em qual dessas partes está. Se dividir dessa forma, obviamente, o valor da informação vai ser mais, correto? É porque você vai ter depois, eventualmente, talvez um lugar menor para procurar o seu querido relógio.
E quando você duplica, daqui essa passagem, se você é bom na probabilidade condicional, etc., talvez aqui você já pode concluir logo que a informação contida aqui, o valor dela, tem que ser mais do que a informação que estava contida aqui, mas essencialmente dividir por 2 aqui, que era importante, aqui de novo dividir por 2 cada pedaço, então a informação ficou 2. E se eu dividir novamente por 2, por 8 pedacinhos, a informação vai custar R$3, tá? Essencialmente, isso aqui é 2 elevado a n, vocês estão vendo que está cobrando n unidade de dinheiro, ok? De valor. Agora, a pergunta, o desafio que eu tenho com vocês é que quanto que deveria custar a informação de essa configuração? Essa configuração é 1/4 e 3/4 na minha figura, tá? Vocês acham que essa informação tem que custar, para começar, mais do que essa informação ou menos que essa informação? Se vocês estão perdidos com uma chave aqui, eu espero que não estejam, deixa eu só falar um caso extremo. Se você tiver o terreno aqui assim, e aqui temos uma partição, e a partição seja partição trivial, isso quer dizer todo o terreno. O valor da informação é nula, né? Se a sua amiga falar que a sua chave está no terreno, no campo, não está falando nada, tá certo? Então a informação será 0. Mas o que vocês acham sobre isto agora? Este caso. Será que custa mais essa informação? Tem que cobrar mais? Deixa você no lugar da dona de casa. Vamos ver quantas pessoas aqui são justas, quantas pessoas que cobram mais, quantas pessoas cobram menos. O que vocês acham? Vamos ficar um minutinho assim pensando nisso, chutando, digamos. Cadê o Parham? Que ele é bom de negócio. Sumiu. Então, quanto que vocês acham que essa informação deve custar? Mais do que o primeiro ou menos? Pode responder? Sim, eu estou perguntando. Ah, tá. O 2 vai custar mais que 1. Eu estou perguntando desse caso, né? Ah, tá. Isso. Ou seja, olha só, aqui vai custar R$1 essa informação. E aqui vai custar mais, porque você está colocando mais divisão, né? Vai dando mais dica. E aqui vai custar mais ainda, vai custar R$3. A minha pergunta é aqui, comparado com... Minha pergunta é primeiro com último configuração. Qual delas que custa mais? Quanto que tem que cobrar, se for o caso? O último custa mais que o primeiro. Vai custar mais. Vocês estão cobrando mais, né? Tem outra pessoa que a Ana também escreveu, custa mais. Tem mais pessoas que acham que tem que custar mais? Deixa eu fazer... Existe alguém... Eduardo está falando que vai custar mesmo, aí o pessoal está interagindo. Muito bem. Eu queria que se alguém tivesse alguma coisa firme, falasse, assim, abrisse... Então, tem algumas pessoas que estão falando que custa menos. Deixa eu, então, já que consegui instigar vocês, deixa eu falar uma coisa. Tem que prestar atenção. Existe uma sutileza aqui, que... pega um dos pedaços bem pequeno assim e outro pedaço bem grande, tá? Isso aqui tem que custar muito pouco ou tem que custar muito alto essa informação? Tem que prestar atenção que talvez a sua chave esteja desse lado, né? Você tem que levar... Você não tem certeza que a sua chave está aqui. Então, prestar atenção que você vai combinar o valor com a sua amiga sobre a configuração da partição. Ou seja, como eu falei, é óbvio que se a configuração da partição for assim, todo o terreno é um pedaço só, esse não vale nada. Essa informação é 0, porque eu sei que chave está lá. Agora, se fosse muito pequeno um pedaço e outro pedaço grande, se você pensar, reparar um pouco, apesar do que se a sua chave estiver aqui, você vai ter muita alegria, porque é um pedaço pequeno, mas tem muita pouca probabilidade para que a sua chave ou o relógio estiver aí, tá certo? Então, esse jogo tem essa sutileza.
tem uma probabilidade de que o relógio estiver naquele pedaço, e outro é o valor da informação, o valor daquele pedaço. Então, vamos lá. O que vocês acham para finalizar? Agora, alguém acha que vai ser mais? Aqui? Eu acho que não vão achar que vai valer mais, porque, como eu falei, você diminua mesmo, realmente diminui muito, exagera na dose aqui da partição, você vai ver que não deveria valer muito, parece. Talvez ainda não acredita, mas não vale, e eu tenho a resposta, vai valer este tanto. Vai valer 81 centavos, mais ou menos. Se esse aqui for R$1, aqui vai valer 81 centavos. Não precisa ter do mesmo tamanho, exatamente. Esse aqui é o problema, que não está tendo o mesmo tamanho, os 2 pedaços. Então, eu preciso, junto com vocês agora, utilizar cálculo para fazer alguma conta justa. Como é que eu vou definir o valor da informação dentro de uma partição com a minha amiga? A única regra que vai ser justa, todo mundo vai acreditar, vai aceitar, é que existe agregação de valor da informação quando há independência das partições. Como é que vou falar isso em linguagem matemática? Digamos, eu tenho esse terreno aqui, tá? E aí, imagine que eu tenho uma vez um pedaço. Eu quero falar sobre valor de cada pedaço aí. Depois, probabilidade de cada pedaço, a probabilidade que a chave estiver naquele pedaço é outra coisa. Então, o valor deste pedaço, o valor da informação escondida nesse pedaço, depende da área desse pedaço, tá? Aqui vai ser a área desse pedaço. Professor, sim? posso só tirar uma dúvida? No caso, quando o senhor tinha dito, né, no quarto quadrado, no quarto retângulo, quer dizer, dava 3,16 avos. Desses 3,16 avos, que dá 0,19, tirando de R$1 dá 81 centavos, não seria isso? Qual que você, na última configuração, você está falando? Porque na última configuração ficou 1/3 de 3/4. Não era 1/3. Esse aqui é 1/4 de total e esse aqui é 3/4 do terreno. Tá? Isso. É assim que eu dividi. Aí, isso que eu estou explicando, não é assim que faz. Deixa eu então terminar e essa dúvida a gente ainda vai saber. Então, o que eu estou falando é que cada pedaço tem um valor da informação e depois tem uma probabilidade de que o seu relógio esteja aí, certo? Ali naquele pedaço. Então, a probabilidade que o seu relógio estiver dentro desse pedaço é a área desse pedaço. Se for pequeno, vai ter probabilidade muito pequena, certo? Agora, por outro lado, se essa área for muito pequena, o valor da informação, vocês concordam que tem que ser alto, porque é um pedaço pequeno do terreno e é fácil de achar. Agora, o que eu quero falar com vocês é que qual é a função que atribui a área o valor da informação naquela área. E esse aqui é homogêneo, né? Ou seja, uma área, um pedaço desse terreno é o mesmo valor da informação em outro pedaço se tem a mesma área. Isso aqui é nosso axioma. Agora, o que eu estava falando é que tem uma e apenas quase uma dica para achar essa função. E se você tiver esse pedacinho que eu coloquei aqui, tem a área A1, o valor da informação é f de A1. E se eu tiver um outro pedaço do terreno que estiver independente, vocês vão entender o que é independente, esse pedaço aqui, A2, que é independente do outro pedaço, ou seja, se alguém uma vez falar que a sua chave está aqui e depois falar que está aqui, tem que somar os valores da informação, concordam? Porque são duas coisas independentes. E o que acontece com a área dessa região que a gente está falando, cuja informação é soma das informações? Imagine, esse aqui é A1 vezes A2. A1 vezes A2 é exatamente a área da interseção. Eu estou supondo que a área total é 1. Nesse caso, uma conta de geometria euclidiana que você vai ver que se você pegar esses dois retângulos ortogonais, a área do vermelho vai ser A1 vezes A2. Essa área tem valor da informação que é exatamente f de A1, A2.
E o que eu gostaria de convencer vocês, e não vou insistir muito, é isto. Espero que vocês aceitem, é que é justo que essa função seja uma função que manda A1, A2 para a soma de f de A1 e f de A2. Aí, depois, você sabe que f de 1 é quanto? F de 1 é 0. Por que f de 1 é 0? Porque f de 1 significa qual é o valor da informação de área igual 1, que é a área total. A gente sempre vai falar área total 1, probabilidade. Vai dar 0. E agora adivinha, se essa função for contínua, que função que é? Logaritmo? Muito bom. Função logaritmo. Bingo. Essa aí é função logaritmo. E onde que apareceu essa função logaritmo? Aqui. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Função logaritmo vai ser função-chave para a gente. Função que dá valor da informação numa área. Então, o Shannon fez tudo isso, teoria matematicamente, e aí agora eu tenho uma partição de um espaço de probabilidade. Se eu tiver um espaço como aquele terreno, eu tiver uma partição, quanto que vai custar valor de informação de toda essa partição? Aí, como a gente já estava falando, a probabilidade que a sua chave estiver nesse pedaço aqui é P1. Por outro lado, o valor da informação, aqui tem que colocar menos, tem que dar menos logaritmo de P1, tá? Você vai ver que tem que ser um valor positivo. P1 é menor do que 1, né? Então tem que pegar menos logaritmo. A função adequada lá é menos logaritmo. Menos P2 logaritmo de P2. Essa é exatamente chamada de entropia dessa partição. Agora falando em linguagem mais, digamos, matemática. A entropia dessa partição vai ser exatamente essa soma. Beleza? Então esse saiu daquela negociação. Agora a pergunta básica agora é quanto que essa entropia é máximo possível, certo? Aí vocês vão ver que toda essa coisa que no cálculo aprenderam pode servir um dia para você ganhar dinheiro, né? Bom, mentira, mas talvez. Então, como é que você vai maximizar se tiver duas regiões apenas? Me diga uma coisa. Eu acho que tá bem simples, não precisa fazer até conta, né? De que o máximo deve ser quando as duas áreas são iguais. E isso é verdade. E se você tiver uma área e dividido por, sei lá, mais do que 2 pedaços, assim, né? Quando que a entropia vai ser máximo? Fixando o número de elementos. Se você dividir em 50 pedaços e você quer saber quando que o valor é máximo, o que vocês acham? Quando que o valor é máximo? Se você dividir em 50 pedaços? Eu acho que todo mundo está de acordo que todos têm que ser iguais. Mas de onde que vem isso? Aí, se você olhar no resumo da minha palestra, deixa eu pular isso e colocar aqui. Resumo da minha palestra, apareceu uma coisa que vocês aprenderam no curso de cálculo 2, que é multiplicadores de Lagrange. Eu adoro realmente esse multiplicadores de Lagrange. É uma conta de cálculo 2 que se vai até cálculo avançado, na teoria de variedades, de vários jeitos você vai ver esse multiplicadores de Lagrange. Vamos lá, o que tem a ver com multiplicadores de Lagrange? É um problema de maximizar, né? Então tá, você tem uma função de P1 até Pn, e você sabe que tem uma restrição. Qual que é a restrição? Que a soma de Pi é igual a 1, né? Porque estamos falando de uma área limitada. A soma de todos eles vai ser 1. Então, essa aqui vai ser a minha restrição. E eu tenho uma função, de fato era menos isso, mas achar máximo dele é a mesma coisa que mínimo dessa função que eu coloquei aqui para vocês. Para achar ponto crítico dessa função, você tem que lembrar que tem que pegar o gradiente de f e escrever como um múltiplo de gradiente de g, da função g, que é a função restrição, certo? E se você resolver isso como um bom aluno de cálculo 2, que provavelmente todos fizeram, você vai ver que todos os PIs têm que ser igual a 1 sobre n. E isso vai dizer que somente no estado de equilíbrio, que todos são iguais, que você ganhará o máximo, tá? Somente no estado de equilíbrio. Esse aqui é o tópico da minha pesquisa também, estado de equilíbrio em sistemas dinâmicos. Em breve, talvez eu toque nisso, talvez não dê tempo, mas
os nomes realmente estão dizendo tudo. O estado de equilíbrio quer dizer as áreas todas aqui são iguais. Bom, nesse modelo, tá bom? Mas não em todos os modelos vai ser assim. No modelo que a gente falou da entropia, do jeito que a gente definiu, realmente o máximo da entropia é quando todos os elementos da partição têm mesma área. Ok, deixa eu ir. Eu tenho um jeito de definir entropia como os físicos definem, mas eu estou vendo tantas fórmulas aqui, eu acho que não vou falar, vou fazer mais um jogo com vocês, acho que é mais legal isso aqui. Tem uma outra interpretação da entropia aqui que vocês vão gostar. Imagine que você tem uma caixa, tá? E dentro dessa caixa tem um número de bolas vermelhas, um número de pretas, um número de bolas brancas, tá bom? E aí, você tira uma bola e você quer descobrir, bota a mão dentro da caixa, tira a bola, você quer descobrir de que cor que é a bola, certo? A bola que você tirou, de que cor que é. Muito bem. Na verdade, são duas pessoas, né? Alguém tira e você quer fazer perguntas para descobrir qual é a cor da bola que sua amiga tirou da caixa, tá? Quantas perguntas você pode fazer do tipo sim ou não, da resposta sim ou não, para descobrir a cor da bola, tá bom? Então, você não pode perguntar qual é a cor da bola. Ela tem que responder só sim e não, tá? Então, o que você pergunta? Qual é a sua primeira pergunta? Quando quer descobrir qual foi a cor. Isso vai, se você reparar bem, se todas as bolas fossem vermelhas, você não teria pergunta, né? Saberia que é vermelha. Agora, imagine que se 99% das bolas fossem vermelhas, qual seria a sua pergunta? E você tem bolas pretas e brancas também, tá? 3 cores aqui. Poderíamos jogar com várias cores, de fato. Se 99% de bolas forem vermelhas, o que a gente vai fazer? A pergunta vai ser, a bola é vermelha ou não? Não é? Essa vai ser a primeira pergunta, obviamente, porque você tem 99% das bolas vermelhas. Então, nesse caso, não é o caso tão exagerado. Nesse caso, 50% vermelho, 20% preto e 30% branca, qual seria a primeira pergunta? A primeira pergunta razoável, se você pensar um pouco, é você dividir as bolas em duas categorias. Está aparecendo aquela partição de novo, concorda? Está aparecendo aquela partição. E aqui vai ser aquela partição que eu falei. Em 2 pedaços você divide. E você vai falar que... vai colocar as bolas... deixa eu não escrever aqui. Você vai colocar bolas vermelhas numa categoria, tá? Aqui não precisa dizer. Bolas vermelhas numa categoria e as bolas pretas e brancas em outra categoria, na sua cabeça. Vai perguntar se a cor da bola é vermelha ou não. Nesse caso, aliás, vai ser a mesma pergunta. Vai ser vermelha ou não? Que é equivalente, eu escrevi. Pertence ao conjunto preto-branco ou não? De onde que eu peguei esse conjunto? Esse conjunto é 50% do total, esse conjunto também é 50%. Nesse caso, eu tive sorte, porque a soma desses dois deu exatamente 50%. O outro lado também deu 50%. Tá? E como que eu vou seguir? A segunda pergunta, quando a primeira pergunta foi respondida por sim ou não, eu vou fazer a segunda pergunta, simplesmente, se é preta ou não. Tá? Você descobrirá a cor da bola. De acordo? A primeira pergunta foi, pertence a preto e branca? Se a resposta for sim, você vai perguntar novamente. É preta? Aí, se for sim ou não, você vai saber. Então, com 2 perguntas, você saberá com certeza a cor de qualquer bola que tirou. De acordo? Agora, se fosse mais do que esse número de bolas, essas porcentagens, como que a gente faria? Alguém tem algum chute? Qual seria a estratégia que você seguirá? Digamos, digamos, eu vou fazer assim, eu tenho 60, sei lá, eu tenho 52% bolas vermelhas, tá? Aí tenho 30% preto, 20% não vai dar, 10%.
tenho 42%, 48%, tá certo? Tem 4 cores. O que eu faria? Cor 1, cor 2, cor 3, a cor 4. Como que é melhor jogar para rapidamente chegar à cor da bola? Olha, pode falar, Bruno. Eu questionaria das duas bolas, das duas cores com mais probabilidade, se é uma das duas. Dali, ou se não é, vai ser uma das outras duas, mais uma pergunta que eu conseguiria achar. Se for dessas duas com mais probabilidade, eu faria uma pergunta dentre essas duas e conseguiria achar. Você está falando que primeiro falaria se é cor 1 ou 2, é isso? Isso. Então, faz essa conta, a gente não vai ter tempo suficiente para testar tudo isso. Faz a conta. Essa não é a melhor estratégia para todas as configurações, assim. A melhor estratégia é você dividir por equilíbrio, mais ou menos equilíbrio. Aqui, 52%, e tudo aqui é 48%, tá? Aqui é 52%, esse todo é 48%. A melhor estratégia é você dividir o terreno, o espaço de probabilidade, em 2 pedaços que tenham a mínima de distância de probabilidade. Ou seja, aqui é 52, aqui é 48. Se eu dividisse de outro jeito, que seria o jeito que, por exemplo, você está propondo, aqui teria muita probabilidade, aqui teria muito pouca probabilidade. Poderia acontecer que você... É como aquela chave, de novo. Existe chance, existe pouca chance, mas tem valor grande e vice-versa. Então, o melhor jeito seria você dividir em essas 2 categorias e depois, quando você souber, se for aqui, você resolveu, se for aqui, o que vai fazer? Novamente, você vai fazer de maneira mais equilibrada possível, que seria aqui 30, um lado, 10 e 8 do outro lado. Esse é o melhor jeito, tá? Ou seja, a probabilidade deles é máximo de proximidade possível. Você tem que deixar eles o mais equilibrado possível, a probabilidade deles. Então, isso aqui, isso não é assim com uma continha trivial, mas é uma conta de umas 2 páginas de combinatória. Isso é legal para você fazer, realmente. E eu escrevi aqui como que tem que fazer, dividir o conjunto em 2 subconjuntos, etc. Eu expliquei e escrevi aqui exatamente o que falei para vocês. Eu espero que ficou claro qual que é a estratégia mais rápida, que funciona para todos os casos, de fato, melhor possível. Mas o que eu queria dizer para vocês é que o que tem a ver com a entropia agora, né? Eu vou relacionar isso com a entropia e eu vou relacionar isso porque essa coisa que eu vou falar para vocês é um dos teoremas muito importantes da teoria de informação. Bom, o pessoal, na época de Segunda Guerra Mundial, obviamente, ficou muito curioso sobre esse tipo de coisas e realmente, infelizmente, muitas vezes esse tipo de coisas tem a ver com guerras, a teoria de informação, né? Enfim, mas tem valores positivos também, não todo é para a guerra, obviamente. Então, o que eu queria falar para vocês que eu calculei, entropia daquela configuração. O que eu estou falando aqui? Essa conta que eu estou colocando aqui, esse aqui é a entropia daquela configuração. Que configuração que é? 50% vermelha e probabilidade 50%. 30% é 30%, 20% é 20%. Beleza? Esse aqui é a entropia. A entropia vai dar um número. Agora, aqui eu estou calculando outra coisa. É a expectativa de número de perguntas até chegar a uma cor. Tá? O que vai ser esse segundo número aqui, que é 1,5? Já adianto, esse número é maior do que esse número, tá certo? Todo mundo está vendo. Mas esse número, segundo número, é exatamente a média de número de perguntas que você vai fazer, tá? Para saber a cor da bola. A média, quando eu falo, é aquela média expectativa, média probabilística, né? Porque você tem... veja bem, a cor vermelha tem 50%, mas com uma pergunta eu sei, certo? Se a cor da bola for vermelha, com uma pergunta saberei essa cor, a cor da bola, se for vermelha, de acordo? Porque eu dividi em vermelha e preto e branco. E se for vermelha, realmente, se fosse vermelha, com uma pergunta eu saberia. Isso quer dizer que aqui, uma pergunta para a cor vermelha é suficiente. Porém, a cor vermelha tem 50%.
tá? Então, eu estou multiplicando a probabilidade vezes o número de perguntas que é necessário. E depois, 2 perguntas para a cor branca e 2 perguntas para a cor preta, multiplicado por sua probabilidade também, né? Respectivo probabilidade. E aí, esse aqui vai dar a média de perguntas. E média de perguntas sempre é maior do que a entropia. Esse aqui é mais um exercício divertidíssimo. Você pega PIs, P1, P2 até Pn, de cor de bolas, e mostrar que sempre a média das perguntas é maior do que a entropia. Isso quer dizer, o que quer dizer na teoria de informação, esse pessoal, por que estava interessado? Isso quer dizer que, para você descobrir algum código, alguma coisa, esse aí é código, exatamente, a média de esforço que você vai ter é pelo menos a entropia daquele código, a entropia daquela configuração. Ou seja, se a entropia for alta, sempre é difícil de descobrir a cor daquela bola, certo? E que é razoável, obviamente, né? Se a gente entender tudo da forma conveniente, isso aqui é razoável. O esforço vai ser... Tem uma cota inferior, que é a entropia. Entropia, realmente, então, quantifica o mínimo de média de perguntas que você vai fazer para saber a cor da bola nesse exemplo. Tudo bem? Eu acho que se alguém tiver alguma pergunta rápida, é bom fazer, senão eu vou para uma outra fase. Vou para a minha praia, que é sistemas dinâmicos. Bom. Então, vamos lá. Esses 2 senhores, entre outros, mas esses são bem mais famosos para fazer esse que eu estou falando, que é levar essas ideias de termodinâmica, né, física estatística, né, para matemática. Foram Andrei Kolmogorov, é um dos pais da teoria de probabilidade, inclusive, né, e o outro é Sinai. Eu coloquei Kakutani também, não coloquei figura, acho que não tinha achado, mas Kakutani também não é tão... não é que não foi famoso porque tímido. Kakutani tem muitas contribuições em análise, mas eu coloquei só por não ser desonesto com Kakutani, porque ele também teve essa ideia de que a entropia e teoria de informação pode ir para sistemas dinâmicos. Mas realmente quem contribui para essa coisa que eu estou falando são Sinai e Kolmogorov. Bom, só para lembrar, Sinai ganhou o prêmio Abel de 2014, tá? Para seus trabalhos em sistemas dinâmicos e física matemática, teoria de probabilidade, que é uma mistura das coisas que ele faz. Só para lembrar, só para enfatizar, o que quero falar agora é que o que é um sistema dinâmico, rapidamente, e como que entropia e sistemas dinâmicos têm a ver e como que a gente interpreta isso. Foi a ideia que trouxeram eles, né? Então tá, eu acredito que a entropia mais ou menos ficou claro para vocês, é a média da informação, né? Aquele valor, aquele soma de PI, log de PI, né? Vamos falar daquele de entropia. Fala muitas coisas da entropia, mas para a gente vai ser menos soma de PI, log de PI, tá bom? Então, se eu tiver uma partição no intervalo 0,1, aqui intervalo 0,1, tá? No intervalo 0,1, se eu dividir em 2 pedaços e falar que a chave está nesse pedaço de 0,1 ou está no pedaço 1,1, o valor da informação é quanto? Quanto que é? Log de 2, certo? 1/2 de log de 1/2 mais 1/2 de log de 1/2. Isso dá log de 2. Agora, aonde entra sistemas dinâmicos? A ideia desses caras foi o seguinte. Imagine que você tem um terreno que é intervalo 0 e 1, tá? Aqui o terreno é o espaço, nosso espaço de probabilidade vai ser intervalo 0 e 1. Agora, pega uma função nesse terreno, né? Uma evolução, algum sistema dinâmico quer dizer uma função. Pega uma função. Que função? Eu pego essa função. Essa função, por acaso, é bastante legal, é simples e é muito importante em sistemas dinâmicos. Você pega a função 2x e taca essa função nesse terreno. O que quer dizer tacar essa função nesse terreno? Quer dizer, você pega todo ponto e olha para a imagem desse ponto quando aplica função 2x, né?
que acontece quando você aplica 2x para um ponto x? Mais especificamente, o que acontece com esses intervalos ou com essa partição? Veja bem, se dois pontos estiverem no mesmo elemento da partição, ou seja, sejam indistinguíveis, porque estão no mesmo elemento, né? No mesmo elemento são indistinguíveis para a gente. Quando eu aplico a função, acontece que, dependendo de quão longe eles estiverem, eles podem cair em dois elementos diferentes agora. Ou seja, esse pedaço do terreno e esse pedaço do terreno. X e Y estavam no mesmo pedaço do terreno. Porém, quando eu aplico função f, f de x caiu no mesmo... Olha, esse pedaço é a mesma coisa que esse, né? Então, sou espaço, domínio e imagem aqui. Porém, y caiu em outro pedaço do terreno. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu terei uma manivela, que é uma função, um sistema dinâmico, que eu posso acrescentar informação, iterando essa função. Tá bom? Então, essa foi a ideia genuinamente, ideia genial de Sinai, Kolmogorov e Bowen também, inclusive, que trouxeram essa ideia de como um sistema dinâmico pode ter entropia. Então, como que eu tenho que definir a entropia? Eu vou pegar essa partição inicial e vou ver, quando itero a função, porque a função 2x, quando você itera, vai ser essa função, tem 4 ramos, né? Esse gráfico é gráfico de f ou f, tá bom? F ou f vai refinar agora meu terreno, tá certo? O que significa refinar? Quer dizer que os pontos aqui, nesse intervalinho pequeno, eles são indistinguíveis, tá certo? Mas quando itero pela função, eles se separam. Perdão, eles se separam dos pontos que estão em outro intervalo. Ou seja, todo ponto que está nesse intervalo já é indistinguível, tanto inicialmente quanto após iterar pela função f, porque a imagem desse intervalo, o que vai ser? Alguém sabe qual que é a imagem desse intervalo? Intervalo 0, 1/4, vai ser 0, 1/2, né? Vão ficar dentro do 0, 1/2. Porém, esse intervalinho pequeno aqui, que é 1/4 até 1/2, quando eu aplico a função f, vai para o intervalo 1/2 e 1. Ou seja, a história dele vai ser diferente. Um ponto aqui e um ponto nesse intervalinho vai ter história diferente de um ponto do outro intervalinho. Então, nós temos informação criada. Por que temos informação criada? Porque a entropia dessa partição agora é log de 4. E a entropia dessa partição era log de 2. Então, quanto que eu criei a entropia? A diferença deles, que é log de 2. E se você iterar essa função mais uma vez, pega f ou f ou f ou f, tá? E você vai refinar essa partição diadicamente e a informação sempre aumenta log de 2. Então, a gente fala que esse sistema dinâmico com respeito da medida de Lebesgue, porque tem uma medida aqui também, né? Mas eu não quero agora dar aula de sistema dinâmico, porque eu sempre falei a medida de isso aqui é o meio, é porque é a medida de Lebesgue, né? Enfim, vamos ficar aqui que já tem todo. A entropia desse sistema dinâmico vai ser log de 2. Então, tudo bem? Então, até agora eu falava para vocês a entropia de uma configuração num campo, agora eu estou falando a entropia de que uma dinâmica pode ter, um sistema dinâmico pode ter. Bom, claro que vai depender dessa partição também, etc. Estou escondendo algumas coisas aqui, mas vamos ficar comigo, pega essa partição aí simples e tá vendo que a entropia como que acrescenta, tá? Então, e por que as pessoas fizeram isso? Isso eu acho que é fundamental eu falar para você, mesmo se você não faz sistemas dinâmicos, você sabe como uma pessoa que está fazendo matemática, que o desejo dos matemáticos, um dos desejos dos matemáticos, e talvez várias outras pessoas também, é classificar as coisas. Às vezes a gente vai longe demais para classificar as pessoas, né, em categorias. Mas matemáticos adoram fazer isso. Eles querem classificar. Então, querem fazer classes de equivalências. E o que funcionou na matemática, tipicamente, é a noção de invariantes, né? Em álgebra, em topologia algébrica, você aprende primeiro grupo fundamental. Para quê? Você aprende porque as pessoas queriam classificar módulo homeomorfismo,
os espaços topológicos, certo? E aí a gente depois aprende classes de Chern, aprende não sei o quê. Todas essas coisas são invariantes para classificar. Então, isso também. Em sistemas dinâmicos, a ideia era que, será que a entropia é uma invariante? Isso dá para provar. E como sempre, o problema é recíproca. Ou seja, se duas dinâmicas tiverem a mesma entropia, não quer dizer que essas duas dinâmicas são mesmas. Bom, eu falei mesmas dinâmicas, mas não falei o que é, mas aqui o desenho está dizendo, né? Duas dinâmicas. Dinâmica quer dizer funções, simplesmente. Quando falamos sistemas dinâmicos, para quem está ouvindo a primeira vez, um sistema dinâmico é apenas uma função, um espaço nele ou até outro. Mas, enfim, um espaço topológico, um espaço métrico, seja qual for. Então, eu digo que duas dinâmicas, ou dois sistemas dinâmicos são conjugados se forem assim, que é a noção de conjugação que você aprende em álgebra também. Se existe um homeomorfismo aqui, que uma dinâmica seja exatamente a outra se trocar o óculos, quer dizer, módulo uma mudança de coordenadas. Tá? Então, se você muda coordenadas, isso aqui é mudança de coordenadas. Essas duas dinâmicas são mesmas. Então, tá. Como falei, com uma certa imprecisão, mas corretamente, se duas dinâmicas forem conjugadas, as suas entropias são iguais. Porém, a recíproca não é verdadeira. É bom, logo, numa palestra inocente assim, ouvir isso. Essa invariante não é completa, porque identidade tem entropia. Imagina, quanto que tem que ser a entropia da função identidade? Seria boa perguntar isso. O que vocês acham? A entropia da função identidade tem que ser o quê? Para eu ficar feliz que eu já passei a definição de entropia para vocês. A entropia da função... Quanto que agrega a função identidade quando você itera? Quanta informação tem que agregar a função identidade num espaço, num campo? Quando você aplica a função identidade. Beleza, Sérgio. É isso. Zero. Exatamente. Agora, a rotação do círculo, por exemplo, é uma função muito inocente, no sentido de que essa função é isometria, certo? Dois pontos que estiverem numa distância, quando você itera, ficam na mesma distância. Quando você itera, fica na mesma distância. Mas um pouco mais do que isso, não exatamente isso, mas a rotação tem entropia zero também, tá? Porque a entropia, de fato, está falando quanto que nós agregamos informação a cada vez que iteramos, tá? Ou a taxa logarítmica, a taxa exponencial de crescimento da informação. Bom, isso aqui é um pouco, digamos, complicado, talvez, mas eu acho que todo mundo poderia concordar comigo que a rotação também não agrega. Não vai ter entropia. E, de fato, isso é correto. Não tem entropia. Tem entropia zero. Rotação tem entropia zero, identidade tem entropia zero também. Ambos têm entropia nula. Mas identidade e rotação não são conjugadas. É claro que não são conjugadas, porque identidade, se você conjugar com alguma outra coisa, só fica identidade, né? H ou identidade, ou H-1, dá identidade de novo, certo? Então, não são conjugadas e ponto final. Agora, isso aqui era só para deixar curiosidade, e essa teoria vai muito longe, porque a gente, em sistemas dinâmicos, tenta entender propriedades finas de sistemas dinâmicos para ver até quanto que a entropia pode classificar os sistemas dinâmicos. Aí você precisa aprender análise, você talvez, no contexto geométrico, você tem que fazer geometria e relacionar a entropia com todas essas coisas. Então, tá. Eu tenho alguns minutinhos ainda. Eu coloquei uma fórmula, mais uma fórmula, que é assim. Não olhem essa fórmula, talvez colocar essa fórmula no finalzinho da palestra é um pouco chato, né? Mas é fácil de explicar. Eu falei para vocês que a entropia de função 2x é quanto que é? É log de 2, né? Mas esse log de 2, de onde que veio? A função 2x era essa função, certo? 2x módulo 1. Você pode definir um conjunto que é o seguinte, conjunto em torno de cada ponto, você pode definir um conjunto dos pontos que, quando você itera pela tua função, eles ficam numa vizinhança de tamanho epsilon, seus iterados, tá? Ou seja, isso aqui às vezes chama bola
dinâmica. Porque se não tivesse aqui n aqui, se não tivesse esse fn, o que era isso que eu escrevi? Y tais que distância de x e y é menor do que epsilon. Esse aqui é uma bola em torno do ponto x, né? Esse seria a bola. Mas quando eu coloco bnxy, quer dizer a bola é dinâmica. O que é a bola dinâmica? Bola dinâmica em torno de um ponto num espaço topológico é o conjunto dos pontos não só que estejam próximos, e sim que quando eu itero pela minha função ainda fiquem próximos. Aí por isso que é bola dinâmica, tá? Então, um exercício. Qual que é o tamanho da bola dinâmica em torno do ponto x, b, n, x, y? Quanto que é o tamanho da bola dinâmica? Tamanho quer dizer medida de Lebesgue. Isso quer dizer o conjunto dos pontos que estejam à distância epsilon e quando eu itero pela função. O que faz a função 2x? Que graça que tem essa função? Ela tem derivada 2. Multiplica as distâncias por 2. Olha que eu estou falando casos lineares ainda, tá? Mas, enfim, tem toda a sutileza. Ela multiplica as distâncias por 2. Então, se eu quero pontos que n vezes quando eu itero, porque a distância cada vez está sendo multiplicado, né? Pelo menos localmente está sendo multiplicado. É uma função com derivada maior do que 1. Derivada é igual a 2 aqui, a função. Se derivada é 2, ela localmente está expandindo, tá? Então, não é difícil de ver que a medida de bola dinâmica vai ser desse tipo, 2epsilon, dividido por 2 elevado a n, que esse 2 é exatamente a derivada da função. 2 elevado a n, porque a derivada da função é 2, tá? Então, a medida de bola de raio epsilon, contrário da medida verdadeira, que é 2epsilon, vai ser 2epsilon dividido por 2 elevado a n. Imagina o que vai ser a entropia. Se fosse 3 aqui, seria 3 elevado a n. E a entropia desse cara com 3 seria log de 3. Então, o que estamos concluindo? É um teorema que é isso aqui que eu escrevi, que a entropia é exatamente a taxa exponencial de decrescimento do volume da bola dinâmica. Ou seja, o volume da bola dinâmica vai diminuindo, certo? Quando n aumenta. Quando n aumenta, você está querendo saber os pontos que ficam 1000 vezes, quando você itera, fica próximo do cara, do ponto x, do iterado do ponto x, certo? É difícil de seguir pela dinâmica, né? Porque a dinâmica, essa função, vai distanciar os pontos. Então, essa bola dinâmica vai ter um volume que decresce, vai para zero nesse caso. E o que a entropia calcula? É o decrescimento exponencial. Vai ver qual é a taxa exponencial que ela vai para zero. Se você pegar logaritmo desse número, se pegar logaritmo desse número dividido por n, vai dar exatamente esse log de 2 que a gente queria. Se fosse 3 elevado a n aqui, esse cara aqui seria log de 3, que dá entropia, então. Então, para finalizar, as coisas não vão ficar só em dimensão 1, como esse exemplo que eu coloquei, 2x. Você pode pegar uma coisa em dimensão 2, também bacana, linear de novo. Vou pegar uma transformação linear 2, 1, 1. Essa transformação é chamada transformação de gato de Arnold. É porque geralmente as pessoas fazem assim, ó. Esse aqui é uma matriz, tá? Eu coloquei assim, mas é assim que tem que colocar. Uma matriz. Mas a matriz é uma transformação linear do R2, né? Mas o que eu escrevi aqui? Eu escrevi T2. Essa matriz, por ter entradas inteiras, e ter entradas inteiras e determinante 1, ela e a sua inversa induzem uma função contínua, aliás, um homeomorfismo, ou até diffeomorfismo, no toro também. Porque toro é o quê? Toro é o espaço R2 dividido por Z2. Já que aqui as entradas todas são inteiras, você pode mostrar que ela induz uma transformação no espaço quociente, que é o toro, tá? E, por acaso, esse aqui é xodó de todos os dinamicistas. Pegam o toro, esse aqui é o toro, né? Quadrado é o toro. Qual que é a imagem desse quadrado quando você aplica essa matriz 2, 1, 1, 1? Já viu em álgebra linear?
Você sabe que o quadrado aonde que vai quando aplica uma transformação linear? Vira paralelogramo, né? Vai ser este aqui. Esse aqui. Mas incrível é o seguinte, que esse paralelogramo aqui exatamente vai ser o mesmo touro, porque esse vai aqui, esse aqui vai aqui, e todos vão se encaixando. Aqui tem uns jogos para divertir a beça, viu? Trabalhando no touro dimensão N com transformações lineares, tem combinatório para caramba, tem muitas coisas. Então você pega essa transformação linear e aplica isso e vai ter uma coisa dentro do touro, uma transformação de touro no touro. Aí você aplica a entropia, como eu falei. O que vai ser a entropia? Vocês vão ver que, pelo fato de que essa matriz tem um autovalor maior do que 1 e um autovalor menor do que 1, na direção de autovalor maior do que 1, as coisas separam. Isso quer dizer que essa função, nessa direção de autoespaço, vai me agregar, vai me adicionar informação. Porém, do outro lado, ele está fazendo coisa errada, né? Porque está contraindo, está diminuindo as distâncias. Derivada é menor do que 1. Aí, quando você vê quanto que é a bola dinâmica, esse aqui é um exercício de geometria, talvez, para você calcular qual é o volume da bola dinâmica de raio epsilon, vai ser assim. Vai ser epsilon vezes epsilon dividido por lambda n. Esse lambda é maior do que 1 é autovalor correspondente a essa matriz. Autovalor maior do que 1 dessa matriz. Que é esse número. Pronto. Entropia dessa transformação é log de 3 mais raiz de 5 sobre 2. Bom, tudo bem. Eu falei isso porque eu queria justificar alguma coisa no resumo da minha palestra, que é o seguinte. Em geral, aí não posso fazer assim hand waving, mas é um teorema que se você pegar uma matriz em esse LNZ, né, você vai ter uma transformação no touro TN agora, isso aqui também é do mesmo jeito, e a sua entropia vai ser soma do logaritmo dos autovalores que tem norma maior do que 1. Ou seja, uma transformação linear, uma matriz inocente, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, esse aqui, por exemplo, é uma matriz que define um homeomorfismo no touro tridimensional. Aqui define um homeomorfismo no touro bidimensional. Eles têm uma complexidade, ou entropia, que é isso aqui, tá? Existe uma coisa, uma conjectura na teoria de números, é muito impressionante, porque aparentemente a conjectura de Lermer não pensava em entropia. A conjectura de Lermer é o seguinte: o que é a conjectura de Lermer? Se você pegar um polinômio, aqui, começamos por aqui, se você pegar um polinômio em z de x, sabe, esse polinômio é um polinômio característico, eventualmente para mim vai ser o polinômio característico daquela matriz que eu falei em LZ, esse LNZ. Se eu pegar um polinômio qualquer, existe uma conjectura na teoria dos números, chamada conjectura de Lerner, que diz que ou esse polinômio tem somente raiz da unidade e zero como zeros, né? Tipo, é do tipo x elevado a n vezes x elevado a n menos 1. Só tem as raízes ou somente são zero e raízes da unidade, ou raízes da unidade, que a gente despreza esse caso, porque não vai ter nada de norma maior do que 1, né, nesse caso. Ou sempre é maior do que um número estranho, que é 1,1762, etc, etc, etc. Que, por acaso, esse número, de fato, é o logaritmo de maior raiz desse polinômio aí. Essa conjectura, desde que eu saiba, está em aberto. Mas o que com a minha palestra vamos ter relação, está dizendo que não importa qual transformação linear, em qual touro, de qual dimensão você considere, a complexidade deles é universalmente limitado por baixo. Ou seja, nunca é complexidade muito perto de zero. Sempre tem alguma complexidade, as transformações lineares no touro TN. E a cota inferior está em aberto. Como muitas vezes a teoria ergódica resolveu problemas de teoria de números, tem muita gente que ainda acha que talvez esse pode ser um deles. Estão convidados a pensar também. Eu vou encerrar a minha palestra, então, aqui.
O senhor encerrou, professor? Sim, porque era 16h05, né? Terminou o tempo. Eu queria agradecer em nome da comissão, dos professores, de todo mundo que está presente. Acredito que você deixou bastante gente intrigada aí, eu vi o chat bem movimentado. Espero, que bom. Aí agora eu vou abrir para dúvidas, tudo bem? Se alguém tiver uma dúvida, quiser ligar a câmera, o microfone, se puder levantar a mão, aí eu chamo. Se quiser mandar no chat também, o Júnior pode estar lendo. O que vocês quiserem, pessoal. O André mandou aqui. Que pena que acaba. Nossa, eu fiquei emocionado, realmente. Muitas palestras a gente não vê. O Eduardo falou que não é a primeira vez que ele assiste a palestra do senhor, mas uma vez excelente, ele agradece. Obrigado, obrigado. Bom, eu só tenho uma pergunta rapidinho aqui. Foi não. Antes de começar assim, meu nome é Pedro, antes de fazer. Isso que você falou, essas informações, pode ser também aplicado à dinâmica contínua, porque você comentou mais sobre dinâmica discreta, mas você conhece alguma... Você sabe se existe alguma aplicação à dinâmica contínua? Então, bom, pelo jeito você entende o que é um sistema dinâmico bem, porque dinâmica a gente está falando de tudo objetos contínuos, mas quando você fala dinâmica contínua, você quer dizer, por exemplo, uma ação de outros grupos. Deixa eu só rapidamente falar aqui o que quer dizer dinâmica contínua. Aqui, quando eu falo dinâmica, sempre falei um sistema e as suas iterações, certo? E se tiver sorte, vou ter iterações passadas também. Isto é, na verdade, a ação de um grupo. É o grupo Z agindo num espaço X. Tá certo? Quando, por exemplo, 3, como que age? Pega cada X, manda para F3 de X. Agora, o que o Pedro está falando é que se eu tivesse um grupo tipo Rn ou R, por exemplo, agindo num espaço topológico, espaço métrico, aí a gente fala que tem um sistema dinâmico contínuo. Ou você pode falar, esse aqui é bem super conhecido. O que é um espaço, sistema dinâmico contínuo? A ação de R é um espaço, é um fluxo, né? Por exemplo, poderia ser solução de uma equação diferencial. Dado um ponto X, a ação de T vai mandar para φt de X, que é o fluxo indo até o tempo T. Então, a pergunta talvez, se entropia tem, em que sentido? Obviamente tem definição super parecida, tem a mesma coisa, tem trabalhos também, e aplicações, como você perguntou, eu não falei essencialmente de aplicações. Aplicações de entropia vai de problemas de teoria de números, resolver problemas analíticos de teoria de números, combinatória, problemas de geometria, até coisas de física matemática. No tempo contínuo, também, ou seja, simplesmente você tem um fluxo que está agindo num espaço. Você pode ter uma equação diferencial, um EDP, etc. As suas soluções vai ser necessariamente um fluxo. E a entropia daquele cara é a entropia de um sistema contínuo. Eles aparecem, por exemplo, nos trabalhos do Cédric Villani, o ganhador de medalha Fields, onde ele realmente faz uma base matemática sólida de tudo que o Boltzmann falava na equação de Boltzmann, que a entropia sempre aumenta. Vocês escutaram isso. Mas o que quer dizer que a entropia sempre aumenta? Ele deveria falar que uma equação diferencial, certo? Tem soluções, e quando você vai ao longo das soluções, a entropia correspondente tem que aumentar. Então ele faz as contas tudo certinho, e é um modelo que cabe na resposta para a sua pergunta, inclusive. Tá? Ok, muito obrigado. Nada, espero que esteja claro. Será que o Sérgio mandou mais uma dúvida ali no chat? Isometrias têm entropia nula? Sim. Sim, isometrias têm entropia nula, é porque, com aquela definição que eu coloquei para vocês, a entropia
a entropia vai ser 1 sobre n, logaritmo da medida de bola dinâmica de raio epsilon, quando n vai para infinito. Aí tem o epsilon também, vamos pensar desse jeito. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o que calcula isso? Você sabe o que isso está calculando? Isso está calculando como que esse cara vai para zero, qual é a taxa exponencial. Por isso que eu pegando o logaritmo dividido por n. Porque se esse aqui for do tipo lambda elevado a n, o log dele dá log de lambda, n vezes log de lambda, aí cancela, dá log de lambda, né? E vai ser entropia. Mas o que uma isometria faz? Bola dinâmica, pontos que têm distância epsilon, quando você itera, eles ainda têm distância epsilon. Então, essa bola dinâmica de raio epsilon para uma isometria tem exatamente a mesma medida que bola usual de raio epsilon. Tá certo? Então, 1 sobre n log de uma coisa constante é zero. Por isso que isometrias têm entropia nula. E aí? Não vejo a cara das pessoas, mas acredito que... Será que mais alguém tem alguma pergunta? Só lembrando para o pessoal que agora já saiu bastante gente, mas para o pessoal não esquecer de assinar a lista de presença, que foi mandada no e-mail, entendeu? E agradecer mais uma vez ao professor e a todos que estavam aqui presentes. Foi uma excelente palestra, pode ver que tem muita gente elogiando também ali no chat, viu? Parabéns, professor. Obrigado a vocês por estarem animados e assistir. Espero que tenha criado alguma curiosidade para vocês. E estão todos convidados a trabalhar nessa área. Obrigada, professor. Eu queria que eu faça só mais uma pergunta. Você tinha comentado justamente a parte da... Quando você falou sobre essa transformação do toro que leva numa figura que parece ter a mesma área, será que isso tem a ver com o fato de que o determinante da matriz é 1? O determinante da matriz que define essa transformação é 1? Exatamente. Exatamente. Por isso que eu peguei esse L, 2Z, esse L. Exatamente. Determina. Essa transformação pega o toro, essa transformação vai levar ela exatamente para o toro de uma forma injetiva sobre ejetiva, né? A sua inversa também é uma transformação contínua, é um homomorfismo. E isso tem a ver exatamente que a área desse paralelograma é exatamente determinante da matriz, né? Determinante é volume da imagem do cubo unitário. E cubo unitário aqui tem volume 1, esse aqui também tem volume 1. Mas isso não quer dizer o que eu fiz aqui, né? O volume ser igual não quer dizer que você tem exatamente essa coisa que pode particionar esse paralelogramo de tal forma que cada pedacinho encaixa perfeitamente aqui no toro, de novo, de volta, certo? Então, esse aqui tem uma coisa de que esses aqui estão em SL, 2E, todos são números inteiros também. Não é só porque determinante é 1, tá? E isso vai para a dimensão mais alta também. Bom? Ok, então, muito obrigado. Bom, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida e nenhuma questão, eu peço para todos abrirem os microfones e vamos dar uma salva de palmas para o professor Ali e agradecer a presença dele mais uma vez. Muito obrigada, Ali. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, professor. Boa semana de matemática para você. Obrigada mais uma vez, Ali, e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Até mais.